Fala, gremista, tranquilo? Eu sou o Guto Bender do Onde Estiver o Grêmio, endereço do blog, as informações do canal estão sempre nos cantos de cima do vídeo. Lá no final, se tu gostou, deixa o like, faz a inscrição no canal, compartilha o vídeo com quem tu quiser. Vamos lá. O pessoal fica meio antenado aí, tá? Porque tem gente aí batendo o martelo de que o Filipão tá contratado. Tem gente até, inclusive, anunciando que, dizendo que vai ser anunciado às 19h03 de hoje, tá? Então é bom ficar meio antenado aí. E segundo o que se diz, o Filipão vem para fazer aquilo que eu disse no vídeo de ontem que ele viria para fazer e que não tem nada a ver com o Mano. Mas enfim, isso é notícia para depois. Eu vi ontem a coletiva de apresentação do Mano. Detalhe, o que a Grêmio TV fez ontem é uma vergonha. O que a Grêmio TV fez ontem é uma vergonha. Tu tem que ter um plano B para quando tu tem aquele tipo de problema técnico, entendeu? Tu tem que dar um jeito de gravar a coletiva e depois o que tu bota no YouTube é o que foi gravado sem aquele monte de pico durante a transmissão que a gente se perde todo, porque perde metade da pergunta. Quando tem a pergunta inteira, perde a metade da resposta. Quando não perde a metade da pergunta e da resposta. Então, é uma vergonha. Um clube do tamanho do Grêmio. O Grêmio está atirado para as baratas mesmo. Mas, enfim, eu sempre digo aqui, mas é bom sempre lembrar, é que eu estou no meio da graduação, eu tenho aula todas as noites e ontem eu não consegui assistir a coletiva antes de fazer o vídeo. Então eu só pude assistir depois da minha aula, depois que eu jantei. Então, vi a coletiva ontem. E a coletiva é muito boa, muito boa. E hoje eu vi a lista de relacionados para o jogo de amanhã contra o Godoy Cruz na Argentina e o provável time do Grêmio. E nem a lista, nem o provável time são bons. É por isso que eu falei... coloquei no card do penúltimo vídeo o gato de Schrödinger, tá? Para quem não sabe e não procurou, o gato de Schrödinger é uma experiência que foi proposta por um físico em 1935, Erwin Schrödinger, em que ele propõe uma experiência mental de um gato dentro de uma caixa fechada com uma ampola de veneno. E em determinado momento tem um martelo dentro da caixa. Em determinado momento esse martelo pode ou não bater na ampola, liberar o veneno e matar ou não matar o gato. O que resta é que o gato tem condições superpostas. Ele está vivo e está morto. E a gente só vai saber se ele está vivo ou está morto quando abrir a caixa. Essa é a experiência mental do gato de Schrödinger. Por conta disso, é que eu disse que a contratação do Mano é o gato de Schrödinger. Tem potencial para ser boa
e tem potencial para ser ruim. Na coletiva, eu peguei 4 pontos aqui, porque são pontos que para mim, não é porque estão de acordo com o que eu penso, é porque para mim eles são lógicos, e é por isso que eu penso dessa maneira, entendeu? E ninguém me convenceu do contrário ainda. Então, ele fala que, em determinado momento lá, ele diz, perguntado se ele tinha alguma coisa a dizer para o torcedor, ele disse que vai passar. Eu gosto desse tipo de colocação, tá? Vai passar. Não é. Está. Eu gosto sempre disso, tá? Porque é a realidade. O Grêmio, o time do Grêmio não é ruim, como estão dizendo por aí. O time do Grêmio está ruim e talvez esteja pior até do que o que estão falando. Mas não é. Ele está. Ele falou dos treinos fechados, e aqui uma coisa que eu já falei diversas vezes, mas é bom a gente ver como o cara, ele está com um pensamento lógico, ou ele tem um pensamento lógico. Ele fala sobre os treinos fechados, e ele explica por que os treinos são fechados. Ele ainda tira uma onda com os jornalistas. Ele diz, vocês sempre quiseram que a gente trouxesse para o Brasil algumas práticas da Europa. Então os treinos são fechados. E aí ele explica que isso não é, e tinha um que dizia que era em todas as coletivas, ele diz que isso não é para que o adversário não saiba como tu vai jogar. Porque, e aí ele argumenta que quando tu vai para o jogo, em 15 minutos o adversário já viu como é que tu tá jogando. Isso é uma coisa que eu cansei de dizer aqui. O Grêmio, até o ano passado, dominava os jogos 15 minutos, que era o que bastava para o adversário ver como é que estava, dar o contra-veneno, e aí não vinha nada do nosso lado para cima do adversário. Não tinha um contra-veneno. Por incapacidade absoluta. Então, ele explica que os treinos são fechados, porque ali é um momento de intimidade, e se os caras estão ali, não dá para fazer cobrança. E, às vezes, cobranças ríspidas aos jogadores. Tem lógica, né? Tem lógica. Até hoje a gente escuta do Roth mandando o Douglas Costa, lá no início do Douglas Costa, mandando o Douglas Costa tomate cru, né? É isso. E ele também diz que o futebol tem uma sequência lógica. E aí ele fala que ele acredita, dentro dessa sequência lógica, que primeiro a gente vence, depois a gente tenta... Primeiro a gente tenta vencer, depois a gente tenta vencer jogando bem. Eu acrescentaria, que é uma coisa que eu sempre disse aqui, mas aí fica aquela coisa, porque quem disse isso lá atrás foi justamente o Celso Roth. Primeiro a gente não perde, depois a gente vence e depois a gente vence dando espetáculo. Futebol é simples, desde que foi inventado é assim. Primeiro tu não pode perder, depois tu vê como é que vai ganhar. E sobre a vinda ou não vinda do Felipão, que foi assunto dos meus vídeos agora, de um dos meus vídeos agora, semana passada ou semana retrasada. Qual é a resposta dele?
que ele não teria problema nenhum de trabalhar com o Filipão. Teceu elogios ao Filipão e disse que a direção, o Grêmio, ele usou o Grêmio, que o Grêmio vai decidir o que fazer. Alguém me disse, quando eu fiz o vídeo, que o Quinteiros não podia ter dito outra coisa. Podia, o Mano disse. O Mano disse exatamente o que o Quinteiros tinha que ter dito. Não é da minha área. Para mim, não tem problema nenhum. Mas quem vai decidir é o Grêmio. Na contrapartida, tem a lista de relacionados, onde não tem Gustavo Martins, onde não tem Arezzo, não tem Pavon também, mas enfim. E um possível time que tem Gemerson, que tem Edenilson. Então, gurizada, é o gato de Schrödinger, entendeu? Pode ser bom, pode ser bom. Pode ser ruim, pode ser ruim. Nós vamos ter que esperar abrir a caixa. E vamos ter que ter um pouquinho de paciência, tá? Pelo menos 5 ou 6 jogos, tá? Não dá para pedir a cabeça do Mano amanhã, depois do jogo, se perder. Porque senão a gente entra naquela loucura de 2021, em que a gente trocava de técnico como um ser humano troca de cueca. Vamos ter que esperar que a caixa se abra. Até porque, mesmo criticando a lista de relacionados e a possível escalação do time, eu tenho que reconhecer que o técnico está chegando. E técnico de futebol tem essa coisa do comigo joga. Alguns conseguem perceber ali na frente que nem comigo joga. Outros insistem até o final e morrem abraçados. O Quinteiros foi um. Mas antes tinha outro. Um abraço para vocês, gurizada.